Muito boa tarde para você que acompanha o Baiano Notícias, seja pelo nosso site ou nas redes sociais. Começa a partir de agora, ao vivo, o nosso BN na Tela dessa quarta-feira, dia 9 de julho de 2019. E o nosso programa de hoje começa falando sobre o caso de Moa do Catendê, o mestre de capoeira que foi morto um dia após o primeiro turno das eleições de 2018. Exatamente. O júri popular que vai julgar o assassinato de Moa do Catendê já tem data para acontecer e vai ser no dia 11 de setembro, informaram os advogados que cuidam da parte da família do mestre de capoeira ao Bahia Notícias. Lembrando que o suposto autor do crime, o barbeiro Paulo Sérgio Ferreira dos Santos, ele responderá pelos crimes de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Lembrando que o mestre Moa do Catendê foi morto após uma briga de bar com motivações políticas. Na discussão, Paulo Sérgio Carneiro alvejou o Moa do Catendê, um senhor de idade, com facadas. Ele veio a óbito, não resistiu ao atentado. Então tá aí, 11 de setembro deve acontecer, o júri deve pelo menos começar o julgamento de Paulo Sérgio Ferreira de Santana. Vamos falar de uma outra tragédia, essa aconteceu agora recentemente, na última sexta-feira. Lembra da banda Sala de Reboco, que em uma ação policial teve o carro alvejado por policiais civis, exatamente atingido na perna durante essa ação policial, o sanfoneiro da banda, o Eli Edson. Ele foi transferido essa terça-feira para um hospital em Fortaleza, no Ceará. O músico foi baleado na última sexta-feira nessa ação que acabou culminando na morte da dançarina da banda, a Gabriela Moura. O grupo voltava ali de um show de Lapão, um município aqui da Bahia, e em direção a Irecê, quando foi alvejado por policiais. A polícia civil alega que eles efetuaram os disparos após o carro que só transportava a banda ter disparado tiros, ter feito um atentado contra o agrupamento policial. Fica aqui acompanhando esse caso no nosso site para saber mais informações. E vocês lembram do ônibus que caiu ali na região do Shopping Bela Vista, que caiu de uma ribanceira? Exatamente. Hoje o Ministério Público da Bahia instaurou um inquérito para apurar a conduta do consórcio Integra, que administra os ônibus da capital, para saber se eles têm responsabilidade ou não nesse caso que acabou deixando 27 feridos, entre eles uma pessoa que acabou ficando presa nas ferrugens e teve o braço amputado depois do acidente. O MP quer saber se o consórcio presta serviços adequados e tem responsabilidade, como eu disse, nesse caso em que o ônibus caiu da ribanceira, deixando 27 baianos feridos, um deles com o braço amputado. Mas vamos parar um pouquinho de falar de tragédia, vamos falar do governador Rui Costa, porque essa semana Brasília pega fogo com a votação da reforma da Previdência e hoje o governador Rui Costa, que até então não dá muitos sinais muito claros sobre ser contra ou a favor da proposta, ele diz que o texto do jeito que está, ele não resolve muito o déficit previdenciário estadual. O governador foi questionado sobre isso e ele disse que ao todo a reforma da Previdência para a Bahia deve poupar 48 milhões de reais. Isso, segundo o governador, é apenas 1% do déficit previdenciário estadual, que deve chegar aí até o final do ano aos 4 bilhões e 800 milhões de reais. Realmente, 48 é 1%, não deve resolver a situação do Estado. Aos seus deputados, a sua base de deputados que faz parte da votação, o governador pediu cuidado na hora de votar para evitar que narrativas prejudiquem a reeleição, o futuro político desses petistas e também a forma como a população os enxerga. E vamos falar do governador também, porque o governador hoje recebeu uma presença ilustre para o almoço. O lateral direito da seleção brasileira, Daniel Alves, foi visitar o governador no Paço de Undina, ali perto do almoço. Depois da vitória contra o Peru, Daniel Alves foi almoçar com o governador, onde presenteou o Rui com uma camisa da seleção brasileira. Lembrando que a seleção do Canarinho foi vitoriosa da Copa América no último domingo, vencendo por 3-1 o Peru, passando por cima da seleção peruana. E o governador disse que diante desse cenário, ao receber a camisa que foi usada
por Daniel Alves no jogo foi emocionante. Mais detalhes sobre esse encontro, o governador prometeu dar hoje às 7 horas da noite no Papo Correria, que vai ao ar no Facebook. Mas calma, antes de você ir lá para as redes sociais do governador, caso queira saber mais detalhes sobre esse encontro, comente aqui embaixo, porque chegou o momento em que a gente lê e interage com vocês que estão acompanhando o nosso Bem na Tela. A gente vai fazer a leitura dos comentários. Aqui, aguardar, Priscila. Muito obrigado, Priscila. A gente começa hoje falando com o Anderson da Hora, falando que a gente não está respondendo você no WhatsApp, mas são muitas mensagens, Anderson, mas prometo que saindo aqui do Bem na Tela eu vou dar uma olhada, viu? Quem está com a gente hoje é a Eliane Souza e o Davidson Santos. Davidson que fala direto de Araçás, na Bahia. O Israel Araújo diz que dia 11 de setembro estará de olho aí na possível data do julgamento do Modo Catendê. Quem está com a gente também é a Silvana Oliveira, o Altimar Menezes e o Edson Silva, pedindo boa noite para Pintados. Boa noite para você aí que nos acompanha de Pintados. Marcos Araújo está aqui com a gente, o Thiago Sá também, o Marcelo Araújo falando que todos no estúdio onde ele está escutam e o assistem o Bahia Notícias. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente termina o Bem na Tela de hoje com um comentário de Gilberto Mascarenhas, que pede uma posição do governador Rui Costa mais enfática sobre a reforma da Previdência. O Bem na Tela dessa quarta está terminando por aqui, mas a gente volta amanhã, quinta-feira, às 6 horas da tarde. Meu abraço e até mais.